Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e nós declaramos que no nosso caminho está entrando prosperidade, paz, alegria, bênçãos, maravilhas do Senhor e a sua presença gloriosa. E nós oramos, Senhor, nesse 30º dia de oração. Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Libera do teu poder sobre nossas vidas, Pai, e derrama, Pai, da tua glória sobre cada área da nossa vida, que tudo esteja no controle do Senhor. Nós entregamos nossa casa no controle do Senhor, colocamos nosso caminho no controle do Senhor, colocamos nossos sonhos, projetos no caminho do Senhor e pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. Deus tem uma palavra que certamente vai ser uma palavra de destino. Escreve aqui nos comentários já, palavra de destino. Exatamente isso. Eu quero dar 4 chaves que controlam a velocidade de uma pessoa na vida. Você tem que entender uma coisa. Na vida, há pessoas que estão caminhando, há outras que estão correndo e há outras que estão voando. E não se trata de resultados financeiros, se trata de cumprir a vontade de Deus. Uma pessoa que cumpre a vontade de Deus na sua vida é uma pessoa que está em alta velocidade, é uma pessoa que está realmente acertando o alvo. Algumas pessoas estão tendo muitos resultados financeiros na vida, mas não significa que estão voando. Algumas delas podem estar correndo, mas a verdadeira vontade de Deus para a vida de uma pessoa é que vai dar a velocidade ideal para ela conquistar tudo que Deus sonhou, tudo que Deus desenhou antes que essa pessoa viesse ao mundo. E Deus me deu 4 chaves que controlam a velocidade de uma pessoa. A primeira chave se chama sabedoria. Uma pessoa sábia, ela consegue aumentar o seu ritmo. Uma pessoa sábia, ela resolve problemas, ela não se mete em alguns problemas que podem atrasar a vida dela, que podem travar o seu crescimento, que podem travar o seu avanço aqui nessa terra. Uma pessoa sábia não se mete com algumas pessoas que podem prejudicar, trazendo distração, trazendo perda, levando ela a fazer coisas que não são da vontade de Deus para a vida dela. Eu aprendi uma coisa muito poderosa na minha caminhada com Deus, que às vezes pessoas vão nos atrasar, relacionamentos errados vão nos atrasar, e que nós podemos estar fazendo coisas em nome de Deus e ser coisas boas, coisas puras, coisas até mesmo muito honestas, muito íntegras, mas que não são vontade de Deus para a nossa vida. E eu não estou falando relativo a fruto, não estou falando relativo a caráter, eu estou falando coisas que nós pensamos que é de Deus, no entanto, Deus tem outra pessoa para fazer aquilo. Enquanto você tem que se concentrar naquilo que Deus está colocando no seu caminho. Entenda, sabedoria. A falência da sabedoria se traduz em atraso. O tempo é o que separa sábios de tolos. Em Eclesiastes, no capítulo 3, você vai ver ali que a Bíblia fala muito que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher. E sabe por que a Bíblia fala tanto de tempo, e principalmente nesses livros de sabedoria? Porque a sabedoria, ela faz com que você ande numa velocidade muito maior, ela aumenta o teu ritmo. Pessoas que não buscam a sabedoria de Deus, elas têm muitos atrasos na vida. E tem coisas que as pessoas querem que a gente faça,
que só trazem atrasos para a nossa vida. Então, você não pode deixar com que outros guiem o seu caminho. Você precisa da sabedoria de Deus para fazer exatamente o que Deus quer. A vontade de Deus para a sua vida. Como eu disse, os resultados financeiros não representam velocidade na vida. Os resultados financeiros, eles podem trazer uma certa velocidade, mas não a velocidade ideal para você. Porque a velocidade ideal é quando você consegue voar. É quando você está totalmente, sendo governado por Deus e está governando em uma altura maior. E essa velocidade, esse nível, podemos dizer, de avanço, de velocidade, você só consegue se você estiver na vontade de Deus. Segunda chave que aumenta a velocidade de uma pessoa, o favor de Deus. É muito diferente uma pessoa que está debaixo do favor de Deus e outra pessoa que está batalhando na carne. Quando você está debaixo do favor de Deus, gente de Deus, as coisas fluem de uma maneira incrível. Você não tem que estar forçando nada, Você não tem que estar esmurrando nada, você não tem que estar batendo na porta até ela se abrir, você não tem que estar, de alguma maneira se esgotando emocionalmente por algo ou por alguém. Quando as coisas são de Deus, quando você está debaixo do favor de Deus, as coisas funcionam, as coisas se encaixam. Você observa as coisas se encaixando, cada coisa no seu lugar. E você fica impressionado, meu Deus, como é que essa bênção chegou na minha vida? É porque você está debaixo do favor de Deus. Debaixo do favor de Deus. Quando você está debaixo do favor de Deus, as coisas acontecem, as coisas fluem na sua vida. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 12, verso 36, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Você sabe o que significa essa palavra? A palavra graça aos olhos dos egípcios significa que alguém olhou para você e o que você pedir para essa pessoa, sendo honesto, sendo bom, sendo uma coisa de boa fama, essa pessoa, ela vai lhe ajudar. Gente, nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas não ajuda ninguém. Vivemos num mundo onde existe hoje acusadores de plantão. Vivemos num mundo onde as pessoas tudo que sabem fazer é criticar, Parece que as pessoas encontraram tempo na vida para criticar os outros. Encontraram tempo na vida para bater nos outros, para falar mal dos outros. E eles são os advogados e ao mesmo tempo os juízes, os executores, e é tudo eles. E isso está errado. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus abençoa a vida de uma pessoa, quando alguém encontra graça diante de Deus, as coisas acontecem. As coisas acontecem de uma maneira incrível, de uma maneira sobrenatural. Não permita, não permita atrasos na sua vida. Não permita, se concentre em Deus para as coisas fluírem na sua vida. Enquanto você está olhando a vida do outro, você está perdendo de crescer. Enquanto você está, criticando o outro, você está deixando de conquistar as coisas que Deus tem para a sua vida. Não entre nesse caminho. Não entre nesse caminho de crítico, de acusador. Não faça isso. Se você não quer perder velocidade na vida, foque em ter essa graça, em ter esse favor de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel pediu aos egípcios, pediu o ouro, pediu as coisas preciosas antes de sair do Egito, por uma direção de Deus. E a Bíblia diz que eles alcançaram graça, eles alcançaram favor, as coisas aconteceram, a riqueza veio para as mãos deles, a prosperidade veio para as mãos deles. Deixa eu dizer, o favor de Deus faz as coisas virem para suas mãos. Não adianta ficar forçando, não adianta ficar atacando, não adianta ficar olhando para a vida do outro, Se concentre no que você tem que fazer e deixe as pessoas que estão ao seu redor. Faça isso. Esse é um segredo para você avançar. Porque você pode se tornar aquele que avança ou aquele que atrapalha os que estão avançando. Que Deus te ajude a ser uma pessoa que avança. Terceiro, olha só, a terceira chave para as coisas realmente funcionarem e fluírem na sua vida.
orações provocadoras. A Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 18, verso 42, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Quando você ora, você entra no reino das infinitas possibilidades. Eu vou repetir. Quando você ora, você entra no reino das infinitas possibilidades, aonde tudo é possível, aonde você pode adiantar as coisas, aonde você pode viver o extraordinário, aonde você pode viver o incrível. Eu estava vendo uma notícia de uma igreja que aconteceu um sobrenatural de Deus dentro dessa igreja, lá nos Estados Unidos. E eu vi que levantou assim muita gente para criticar, muita gente para falar mal, muita gente para, sabe? E eu lendo ali a matéria, né, que foi feita e o próprio, um dos líderes desse grande mover de Deus, ele escrevendo, dizendo que eles têm orado, sabe, para que coisas extraordinárias acontecem. E quando elas acontecem, tem gente do lado de fora que não sabe do contexto, que sabe, pensa que Deus está dentro da sua maneira de pensar. E ele dizendo assim, gente, nós temos orado para Deus fazer coisas novas. E eu fiquei pensando, puxa, é isso mesmo? Sabe, as nossas orações provocadoras, elas vão trazer coisas na nossa vida que nós não imaginamos. E o sobrenatural de Deus é real. E daí, eu volto a dizer, separa dois grupos aí. Aqueles que ficam coçando a barriga e ficam criticando, e aqueles que entram no mover e dizem, como que vocês fizeram isso? Nós também queremos. Ou seja, você pode se unir a um grupo de pessoas que tudo que sabe fazer é criticar, ou você pode, sabe, começar a buscar a Deus para ter aquela experiência também pessoal com você. As orações provocadoras, a Bíblia diz que Elias, enquanto o rei foi comer, enquanto o rei foi se banquetear, Elias foi orar. Tem orações que trazem o céu para a terra. Tem orações que fazem as coisas funcionar e nós precisamos disso. Sabe, eu vejo que muitas pessoas, elas são magoadas. Muitas pessoas são magoadas porque elas pensam, puxa, eu fiz como o profeta disse e não aconteceu. Então eu não vou mais crer. Ei, você já parou para pensar que existe um conjunto de leis espirituais que precisam trabalhar juntos? Você já ouviu falar que um milagre tem ingredientes? Um milagre tem ingredientes. Você vai fazer um pão, você não faz um pão só com farinha. Você precisa do fermento, você precisa do açúcar, você precisa da água, do leite. Você precisa de ingredientes. E as pessoas, elas querem, sabe, que as coisas aconteçam, mas elas não querem colocar todos os ingredientes para ter um milagre. Você tem que começar a aprender. Sabe, se você quer orações, vai fazer orações provocadoras, você também tem que colocar outras leis espirituais juntos. Eu fico vendo, eu falei inclusive no domingo sobre isso, antes de começar a pregar. Até nós cortamos aquela parte ali porque foi um momento, como era a Santa Ceia, então era um momento muito eu posso dizer, de lavar roupa suja dentro da casa. Podemos dizer assim, onde eu falei sobre o princípio da honra para a igreja. E eu falei sobre, sabe, as pessoas realmente honrar seus pastores, honrar sua liderança, orar, as pessoas aprenderem a ter alegria em servir a Deus, que é uma oportunidade, é um grande privilégio. Eu comecei a falar sobre honra, falei sobre o princípio de honra, falei que dentro do reino, a cultura dentro do reino é uma cultura de honra, certo? E eu comecei a falar sobre isso, sabe por quê? Porque as pessoas querem ter resultados passando por cima de leis espirituais. Isso foi uma coisa que Deus encheu meu coração. Antes de eu subir para pregar, olha o que aconteceu, antes de eu subir para pregar domingo na igreja, a igreja lotada, não tinha mais lugar, pessoas ficaram de pé na igreja, para você ter uma ideia, e quem conhece o nosso prédio sabe que é um prédio muito grande, a gente de pé na igreja, não tinha mais lugar para todo mundo, e eu vi, sabe, eu vi as crianças dançando, felizes, alegres, eu fiquei assim maravilhado, porque a minha filha estava no meio ali, né? Meus olhos estavam na minha filha.
vendo ela dançar, vendo ela se alegrar no Senhor, e aquilo ali encheu meu coração, e ao mesmo tempo, sabe, o Espírito Santo estava trabalhando dentro de mim, e o Espírito Santo dizendo: você tem que lutar com todas as suas forças para preservar esse tipo de ambiente dentro da igreja. Um ambiente onde existe simplicidade, um ambiente onde existe santidade, um ambiente onde as coisas são simples. Onde as coisas são simples. Um ambiente, sabe, onde, sabe, aquelas pessoas que tentam só ser encrenqueiras, só atrapalhar, são só críticos, sabe? Deus me disse para mim lutar dentro da igreja para manter um ambiente puro, manter um ambiente onde as crianças possam estar. Sabe, porque gente que só critica, ela estraga o ambiente. Gente que só critica, gente que só fala mal, gente que, sabe, só aponta defeito. Sabe, pessoas que tudo que sabe fazer é passar por cima dos outros, é quebrar princípios. Eu vou dizer uma coisa para você, você não consegue alcançar milagres passando por cima de princípios. Tem princípios espirituais que não podem ser quebrados. As pessoas querem passar por cima de todos os princípios e depois elas estendem a mão e querem que Jesus coloque o milagre na palma das mãos delas. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu encerro essa palavra falando da quarta chave para você acelerar na vida, o profético. Quem anda com os profetas profetiza, mas não só profetiza, flui na unção profética. Quando você está numa unção profética, você caminha numa unção profética, as coisas acontecem na sua vida. É por isso que eu quero convidar você a mergulhar nessas 4 chaves espirituais e certamente você vai viver o extraordinário de Deus. Amém? Gostaria agora que você fizesse um ato profético. Compartilha com 7 pessoas essa oração. Compartilha com 7 pessoas e que por 7 caminhos, toda contradição, adversário, inveja, maldade batem em retirada. Em nome de Jesus, amém? Você vai fazer isso? E deixa eu lhe convidar hoje, à meia-noite, encerra as inscrições para a Escola de Profetas. É um evento online, começa amanhã, por isso que as inscrições encerram hoje à meia-noite. E você tem a oportunidade de entrar num ambiente profético, de entrar num ambiente onde você pode ser acelerado pelo Senhor. E tem 2 tipos de pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Aqueles que querem e aqueles que não fazem noção. Existem 2 tipos de pessoas. E os que não fazem noção do que é isso, você deveria experimentar. Você já experimentou tantas coisas na vida? Experimenta ficar 3 dias mergulhado na glória de Deus. Experimenta ficar 3 dias debaixo de uma unção profética. E depois você me conta se alguma coisa não vai mudar na sua vida. Eu também quero agradecer a todos os meus parceiros por estarem junto conosco. Nós temos hoje programas de televisão de domingo a domingo na Bandeirantes e todo sábado na Rede TV. Inclusive hoje fizemos um pagamento para a Rede TV, cumprindo o nosso compromisso lá do horário. Peço que você ore por nós, para que nós continuemos marcando a diferença e possamos continuar orando pelas pessoas e ensinando elas a ouvir a voz de Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero dar um testemunho. Esse testemunho eu separei aqui. Eu quero compartilhar esse testemunho com você, porque eu sei que Deus tem feito maravilhas. Deus é Deus de maravilhas. A Civita é o nome dela. Ela escreveu assim: profeta, eu vim aqui dar 2 testemunhos. Dia 31 o Senhor disse que tinha 3 palavras para entregar. E uma delas era uma pessoa pedindo vida. Essa pessoa era eu, que apenas por uma dor de dente se formou feridas na minha boca. E tomando remédio forte para regredir a inflamação, esse remédio me fez tão mal que por 2 semanas perdi todas as forças e o ânimo. Não conseguia pôr nada na boca. Foi um sofrimento. E a partir daquele momento tomei posse da palavra e Deus restaurou a minha boca. E agora também me deu vida novamente, restaurando o meu ânimo. Gratidão, Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não mudou, gente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele continua salvando.
Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua mudando vidas e Ele vai operar na sua vida neste momento. Você crê? Escreve aí nos comentários, eu quero mais de Deus para a minha vida. Escreve aí, eu quero mais de Deus. Você quer mesmo? Você quer mais de Deus na sua vida? Glória a Deus. Muito bem, glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91, certo? E nossa expectativa é que Deus, através dessas orações, faça cada vez mais. Nós queremos mais e eu sei que Deus pode fazer muito mais. É nós que precisamos estar bem alinhados com Ele. Amém? Glória a Deus. Muito bem, diz assim. E se você não conseguir achar o link para a inscrição da Escola de Profetas aqui na descrição, você pode ir direto no meu site www.profetavinicius17.com.br. Lá pelo site você pode fazer a sua inscrição. Deixa eu declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, Jesus? Diga comigo, obrigado, Jesus. Aleluia, Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Deus é bom, Deus é bom. Vamos orar? Glória a Deus. Eu creio em milagres. Você crê em milagres? Eu creio. Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti e te pedimos, toca-nos com Teu poder agora. E que cada pessoa que está nessa oração seja visitada pela Tua glória. E Senhor, eu te peço, desperta dentro do coração de cada pessoa um desejo de acelerar na vida, um desejo de andar mais rápido, das coisas funcionarem melhor, um desejo, Pai, dessa pessoa voar e viver a perfeita e plena vontade de Deus. Isso é uma coisa que eu não posso fazer, mas o Senhor pode colocar dentro do coração deles um desejo de avançar, um desejo de crescer, um desejo de ser governado totalmente pelo Senhor, um desejo de conhecer os planos de Deus para a sua vida. E eu te peço, Pai, visita agora cada pessoa que está nessa oração. Eu oro no nome de Jesus Cristo, declarando saúde a toda pessoa que está doente fisicamente, emocionalmente, que ela seja curada agora, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo, que toda alergia renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa, Pai, que está com problemas dentro de casa, que está com problemas na empresa, que está com problemas com uma pessoa, Pai, que está perturbando, está dando dores de cabeça, Senhor, entra nessa causa agora, eu te peço em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e declaro a restauração. Deus vai entrar com salvação, com mudança, com transformação. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que sinais e maravilhas estão sendo liberadas neste momento. Sinais e maravilhas estão sendo liberadas e que pessoas serão tocadas para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Diga comigo, eu recebo o sobrenatural de Deus dentro de mim. Amém. Amanhã, 6 e 7 da manhã, eu estou aqui junto com vocês. E não esquecendo que as inscrições para a Escola de Profetas, essa plataforma que foi Deus que me deu, foi Deus que me deu a Escola de Profetas, certo? É uma graça que Deus me deu.
que você não fique de fora. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais, gente querida. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor, mostra-nos misericórdia, nossa causa é uma emergência. E como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Deus, nós cremos, toda emergência está tendo vista do céu. Toda emergência está recebendo a atenção do Senhor. Libera do teu poder, Pai, sobre cada pessoa que está aqui nessa oração e está crendo no teu sobrenatural. Visita cada pessoa, Senhor. Coloca a tua cerca viva ao redor de todos os membros da nossa casa, ao redor de nós, e te pedimos, cobre-nos com o teu sangue. Desfaça, Pai, todo o plano do inimigo contra a nossa vida, tudo que estiver no nosso caminho, contra nós, contra a nossa casa. Declaramos, ó Deus, por terra agora e te pedimos tua proteção, teu avanço, e te pedimos, Pai, nos ajude a vencer totalmente. Em Cristo somos mais do que vitoriosos, por isso declaramos, Pai, vitória em todas as áreas da nossa vida. E toda pessoa que estiver passando por uma situação difícil, eu quero declarar vitória sobre a vida dela, vitória sobre a casa dela, no nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor repouse sobre a tua vida, a mão do Senhor te leve a avançar, a mão do Senhor te leve a grandes conquistas, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, abençoo o teu trabalho, abençoo os teus projetos, e o que for do Senhor, que venha fluir na sua vida, e o que não for do Senhor, que você venha descobrir o que o Senhor tem para a tua vida, que o Senhor tem para a tua casa. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Estamos no 4º dia desse propósito, certo? Estamos orando às 6 da manhã e também às 18 horas. Eu convido você a estar em oração conosco, porque certamente viveremos o sobrenatural de Deus. E como eu tenho começado as nossas orações com testemunho, eu quero dar nesse momento, eu quero dar também 2 testemunhos para edificar a tua fé e para você ver que Deus está agindo através das orações. Inclusive, eu gostaria que você mandasse essa oração para toda mulher que não tem conseguido engravidar, certo? Eu vejo que Deus tem feito muito isso nos últimos dias, muita mulher engravidando através das orações, Deus operando, certo? Mulher que não podia engravidar, mulher que já tinha feito vários tratamentos. E nós acreditamos no sobrenatural, acreditamos em milagres. Se você tem amigas suas, sobrinhas, netas, seja quem for, próximo a você, que está tentando engravidar, manda essa oração para essa pessoa agora, porque certamente Deus está operando. A Sandra nos mandou o seguinte testemunho: paz do Senhor, profeta, desde 2019 sigo o seu canal através de um compartilhamento. Desde então Deus fez muitas bênçãos sobre a minha vida. Uma delas é que eu sofria de uma micose na unha do meu pé desde 2008, há 16 anos. Eu não via resultados. Quando em uma oração da manhã o Senhor liberou uma palavra para pessoas que sofriam com micose nas unhas, eu recebi a cura. Hoje minha unha está sem nenhuma micose e já cresceu para a honra e glória do Senhor Jesus. Que bênção! Que Deus te abençoe mais e mais. Miriam, profeta, meu testemunho é que há anos eu sentia dores terríveis no fêmur. Acordava pela madrugada com fortes dores. Acompanho o Senhor já tem 4 anos. E um dia o Senhor orou para quem sofria de dores nas pernas. Eu tomei posse e Jesus me curou. Agradeço pela sua vida. Gente, não dá vontade da gente parar de ler os testemunhos. Que coisa linda o que Deus está fazendo aqui, que coisa maravilhosa. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus, dizer glória a Jesus
porque Ele está vivo. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aleluia! Glória a Deus, essa é a nossa esperança, certo? Essa é a nossa expectativa. Jesus vive e nos alegramos nele, nos rendemos a Ele. Aleluia! Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Amém? Você pode estar passando por um momento difícil, mas se você se agarrar com Deus, você vai ver que Ele vai tirar você disso e o seu coração vai estar cheio de gratidão daqui a pouco por tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você acredita nisso? Então se agarre com Deus, fique firme nas orações aqui, ore conosco, 6 da manhã, 18 horas, você vai ver o resultado. Nós estamos no 4º dia do propósito de 33 dias, 4º dia de 33 dias, certo? E não esqueça de compartilhar 7 vezes, porque o 7 representa perfeição, representa também um ciclo, certo? E gostaria muito que você compartilhasse com outras pessoas. Eu quero falar aqui hoje de 4 comportamentos que atraem a prosperidade para a vida de uma pessoa, certo? 4 comportamentos. A prosperidade, não estou falando aqui de riqueza, tá? Falando de prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é não ter falta de coisa alguma. Prosperidade é você poder ter os recursos necessários para realizar o teu destino aqui nessa terra, certo? É você ter para sua casa, mas também você ter para realizar seus sonhos, seus projetos, certo? Às vezes as pessoas pensam que uma pessoa próspera é aquela pessoa que ela ostenta uma vida de riqueza. Não, prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. É claro que uma pessoa próspera, ela pode se tornar uma pessoa rica, certo? Mas prosperidade e riqueza são 2 coisas diferentes. Prosperidade é não ter falta de coisa alguma para você viver o propósito de Deus na sua vida. É você ter para realizar seus sonhos, é você ter para realizar seus projetos, certo? Então, eu quero falar então de 4 comportamentos que atraem a prosperidade. Primeiro, não seja pidão. Começa por aqui. O que é uma pessoa que é um pidão? Bem, é aquela pessoa que gosta de pedir para os outros. Então, ela, em vez de buscar, estratégias divinas para sair de uma situação difícil, para construir determinada coisa, ela começa a pedir para uma pessoa, pedir para outra e assim por diante. Tá certo que se a pessoa ela tem uma amizade muito profunda com você, ela vai pedir algo, certo? E de acordo com a sua amizade com ela, você pode emprestar para ela ou você pode dar para ela. Melhor é dar do que emprestar, certo? Mas pessoas que elas têm essa mania de pedir demais, sabe? Isso é uma coisa que não é saudável para elas. Não é saudável para elas e também acaba destruindo relacionamentos. Eu tenho pessoas que eu conheço que se você for pedir alguma coisa para elas, elas vão ficar até bravas, certo? Elas vão ficar chateadas e outras vão até, se você pedir para elas vão te ajudar, só que você vai ficar devendo um favor para elas. É por isso que eu não gosto de pedir, certo? Por quê? Porque quando você pede, geralmente você vai ficar com uma pendência com aquela pessoa, certo? Eu, inclusive, aqui dentro do nosso ministério, nos nossos escritórios, eu sempre digo para o meu pessoal, o que a gente não tem, a gente procura comprar, né? E se está difícil de comprar, vamos aguardar, mas vamos comprar, vamos ter o que é nosso. Por quê? Porque a partir do momento que você pede, depois vem alguém e coloca o pé literalmente no seu pescoço e diz, lembra que eu te ajudei. Lembra que eu te ajudei, lembra que eu fiz. E a pior coisa que tem, sabe, é você ficar devendo favor para os outros. Porque tem gente que é pesado nos favores. Então, tem gente que está me ouvindo, inclusive, aí, que talvez esteja devendo um favor para alguém. Sabe, melhor é você pagar essa pessoa do que ficar devendo um favor para ela. Aí a gente diz assim, não, mas aqui todo mundo se ajuda, todo mundo quebra o galho. Gente, não entra nisso. Sabe, porque
A pior coisa que tem é alguém prensar você numa situação, é obrigar você a fazer uma coisa. E a Bíblia diz que aquele que pede emprestado torna-se servo. Olha só, a Bíblia diz, torna-se servo daquele que emprestou. Então, eu já mensurando isso e já vendo muitas coisas, eu sempre digo, sabe, há um tempo atrás uma pessoa chegou para mim e disse assim: profeta, o que você precisa? Você precisa de alguma coisa aí, sabe? Só que eu entendi por trás, quando a pessoa falou isso, eu entendi que tinha um objetivo por trás. E eu disse assim: olha, eu agradeço a preocupação, eu quis ser educado, e eu disse assim: agradeço a sua preocupação, mas no momento só preciso de oração mesmo. E essa pessoa disse: não, mas você está precisando de alguma coisa que eu possa te ajudar? Depois, mais tarde, aquela pessoa, sabe? Todos aqueles que ela ajudou, as pessoas que ela ajudou, ela cobrou favor depois. Todas. E não pôde pedir nada para mim porque eu não pedi favor. Então a gente tem que ter cuidado com isso, certo? Segundo comportamento que atrai prosperidade, sempre dê antes de receber. Sabe, eu acredito nisso. Se eu vou falar com alguém e eu estou precisando de alguma coisa que aquela pessoa tem, eu primeiro abençoo ela. Eu primeiro tento, sabe, mostrar o meu valor para ela. Ou eu semeio algo na vida dela, eu dou um presente para ela, mas eu não acredito em receber sem dar. Para mim, a vida é plantar e colher. A vida consiste nisso, em plantar e colher. Imagina, eu tenho 2 filhos. Meus filhos, quando eles querem muito uma coisa, eu dou para eles, mas eles também têm semeado. Eles ajudam em muitas coisas dentro de casa, são filhos obedientes, são queridos, são honestos, são íntegros, são esforçados. Agora, se rodar na prova e quiser me pedir alguma coisa, não tem. Por quê? Porque eu acredito muito, sabe, no sentido de dar e receber. A Bíblia fala sobre esse princípio, que quem planta, colhe. O terceiro comportamento que atrai a prosperidade é você ser uma pessoa de uma palavra só. Sabe o que é uma pessoa? É pessoa que tem compromisso com aquilo que fala. Diz que vai fazer, faz. Sabe? Diz que vai vender por tanto, vende por tanto. E hoje, o mundo que nós vivemos, as pessoas não têm muito palavra. Sabe? Se as pessoas tivessem mais palavra, os contratos seriam mera formalidade. Mas hoje em dia, até com um contrato tem problema. Imagina se não fizesse. Então, é um problema quando as pessoas não cumprem aquilo que falam. Sabe, quando as pessoas não têm, sabe, o compromisso. O pior é que tem gente que cobra coisa que elas não fazem. Elas cobram coisa que elas não fazem. É muito fácil pegar e falar mal de você, só que eu não fiz. Eu não fiz o que eu disse para você que eu ia fazer. Então as pessoas têm que ter palavra. Sabe, eu vejo muitas pessoas que às vezes ficam com mimimi e você vai a fundo na história e você vê, elas não cumpriram a parte delas. Elas não cumpriram. E por isso que estão falando. Porque não fizeram a parte delas. Então, a pessoa que quer ser uma pessoa próspera, ela tem que ter palavra. Ela tem que ter palavra nos negócios, ela tem que ter palavra na família, ela tem que ter palavra diante dos outros. Para que quando alguém vier negociar com você, tenha certeza de que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa de uma palavra só. E o quarto comportamento que atrai prosperidade, eu volto a dizer, prosperidade é uma coisa de Deus, é você aprender a honrar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar. Sabe, eu não acredito que uma pessoa que enriquece aqui nessa vida, ela tem que usar todo o dinheiro dela em prol só dos seus objetivos. Eu acredito que a Bíblia fala de 2 tipos de oferta. A Bíblia fala de dar aos pobres, que quem dá aos pobres empresta a Deus, certo? Então, se honra a Deus quando se dá aos pobres. E o segundo tipo de oferta é quando você é uma coluna no reino de Deus. Uma coluna lá na sua igreja, uma coluna no ministério. Sabe, isso atrai prosperidade. Eu acredito nisso. Nós somos colunas.
dentro da igreja que a gente congrega. E eu acredito isso atrai prosperidade para a minha vida, atrai prosperidade para o meu ministério, atrai prosperidade para a minha casa. Eu sou abençoado ao ser uma coluna no reino de Deus, certo? Eu sou abençoado. Eu tive um amigo meu que chegou para mim e disse assim, olha, você tem uma responsabilidade muito grande dentro da igreja, ele disse para mim. Você tinha que receber salário da igreja. Eu disse para ele, não, já recebi por muitos anos e agora eu quero poder, ajudar a igreja. Eu não quero nada da igreja, eu quero ao contrário, eu quero semear na vida dela, eu quero semear. A igreja sempre vai ser boa para nós, sempre vai ser boa. Os homens podem errar, mas a igreja não. A igreja é uma bênção, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, eu não vejo, demais em honrar a Deus, em honrar o reino, em ser uma coluna. Eu sei que isso vai voltar para mim, eu acredito muito nisso. Eu tenho muita fé nisso, que tudo volta para a gente. E quando eu sou um semeador no reino de Deus, isso vai voltar em forma de pessoas, em forma de negócios, em forma de oportunidades. Eu creio, que nós atraímos como honramos. Então essa é uma palavra que eu queria deixar para você aqui. Espero que essa palavra você possa compartilhar com outras pessoas, mandar para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Faça isso, certo? Porque essa é uma palavra de Deus e certamente vai te abençoar. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e eu quero também falar rapidamente dos nossos livros aqui. Você pode adquirir nossos livros, temos 16 livros hoje, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Vá lá no meu site www.profetavinicius17.com.br e se você quer se tornar uma coluna profética do nosso ministério, lá no meu site tem as formas de você fazer isso também. E se você não puder fazer, apenas ore por nós. Eu já fico muito agradecido e feliz, como eu tenho dito. Deus é fiel. É nisso que eu acredito. Eu acredito também que Deus fala com as pessoas. Amém? Deus fala com as pessoas. E é nisso que eu tenho crido, assim como eu procuro ouvir a Deus quando Deus fala comigo. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora, te abençoar e não esqueça de compartilhar com 7 pessoas essa oração. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários toda a emergência que você precisa, da intervenção de Deus na sua vida. Coloque aqui nos comentários, lembrando que estamos no 4º dia do propósito. Hoje é o 4º dia do propósito e estamos firmes, crendo que nesses 33 dias veremos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Cada pessoa que está aqui nesse propósito, que está nessa oração, toque com teu poder agora. E no nome de Jesus Cristo eu me levanto contra todo tipo de ataque espiritual contra essa vida. E nós te pedimos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Cada uma das orações que estão sendo feitas aqui, Pai, cada pedido de oração,
cada clamor, cada coração sincero, cada lágrima que está sendo derramada. Libera do teu poder agora, libera do teu poder, libera da tua graça. Senhor, abre caminhos para essa pessoa, coloca as pessoas certas no caminho dela, coloca, Senhor, a prosperidade na vida dela, a prosperidade na casa dela. Eu te peço, dá ideias, Pai. Dá direção, dá um norte para cada um dos teus filhos que está aqui. Nós oramos, Pai, para que ninguém fique sem direção. E essa pessoa que está fraca, essa pessoa que está desanimada ou que está depressiva, Senhor, vem com o teu poder sobre a vida dela agora. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor fortaleça os corações, fortaleça a vida das pessoas. Que todo tipo de ataque a essa pessoa, todo tipo de problema que está sugando as forças dela, que está sugando sua energia, eu oro agora para que o Senhor fortaleça ela. Eu oro para que a unção de Deus venha sobre ele, venha sobre ela. Eu te peço, Pai, que este ambiente seja tomado pela glória de Deus. Eu oro para que este lugar seja cheio da presença de Jesus Cristo. E eu digo a todo câncer, a toda enfermidade, a toda alergia, a toda dor, a todo problema na coluna, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Pelas pisaduras de Jesus Cristo fomos sarados. Se curado, se curada. Receba o toque de Deus agora, receba o milagre, receba a operação divina sobre a tua vida, sobre a tua casa agora. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, Pai. Toque-os com a tua graça agora, no nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está amarrada em situações, toda pessoa que não consegue sair de situações, Senhor, que a espada do Senhor agora corte completamente, que as amarras caiam por terra, é a ordem que eu dou. E eu declaro vida sobre essa pessoa, eu declaro vida sobre a sua casa, eu declaro vida sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que você caminhe sobre céus abertos, que o Senhor te dê inspiração, que o Senhor te dê graça, que o Senhor coloque contratos nas tuas mãos, que o Senhor coloque recurso nas tuas mãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te tire de situações difíceis agora, que haja agora o conserto do Senhor na tua vida, o conserto do Senhor na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa, paz e prosperidade em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Você foi abençoado? Jesus te ama. E eu e minha esposa amamos cada um de vocês. Se você puder compartilhar com 7 pessoas, faça isso agora. E que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui nesse propósito. Se você perdeu a minha live das 9 da manhã, assista. Porque eu falei uma coisa muito importante ali. Como orar para ouvir a voz de Deus. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.